Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, O Cão que Lê e o Cão Leu, um livro de memórias chamado Nas Sombras do Estado Islâmico, Confissões de uma Arrependida. Gente, que livro que você lê, que livro que você lê em 2 horas. Eu queria que ele aparecesse, mas ele tá com sono. Que livrinho que você lê em 2 horas e, assim, você não sabe se você fica com raiva ou com dó da Sophie Kazik. Vamos lá por muitas partes aqui, porque é um livro muito interessante. Ele tem um plot twist, assim, bem no finalzinho. Eu vou dar spoiler e avisarei para quem já leu ou quem não tem interesse em ler. Eu aconselho a ler porque é uma experiência diferente, porque ela mesma colocou como Confissões de uma Arrependida. É um livro que eu não lembro se está aqui no meu vídeo de livros que completaram aniversário na minha estante, enfim, que esse livro aqui é de 2015 e eu só fui lê-lo estes dias. Dá para você ler nesse final de semana tranquilo. Eu só vou aproveitar o ensejo antes de dar qualquer spoiler e tal, e vou mostrar este aqui também, porque quem é o Estado Islâmico, são artigos, e eu separei um deles de uma antropóloga que explica muito o que aconteceu aqui. Então, quem quer a parte teórica, a parte explicativa, e este livro também é de 10 anos, porque foi lá em 2015 que eu comprei estes dois, mais ou menos, quando teve o ataque ao jornal francês, o Charles Hebdo. Então, é por isso que eu tenho esses dois livros. E aí eu, com os ataques do Estado Islâmico por estes dias, 4, 3, 5 dias atrás, na Síria, eu falei, deixa eu, trazer aqui para o canal um outro livro de não ficção. Então, pois bem, por partes aqui. A gente tem então, não é um livro de autopiedade, mas ela justifica, sem ser muito forçado, o porquê das decisões que ela tomou. E é um livro que conta muito em poucas páginas e é dinâmico. Você não consegue parar de ler até que termine, que você fala assim, não é possível. A parte boa é que você já sabe que ela consegue fugir deste inferno, que até o que está aqui atrás é a chamadinha, o testemunho da mulher francesa que se juntou ao Estado Islâmico e conseguiu sobreviver a uma jornada pelo inferno. Pois bem, e que jornada pelo inferno mesmo, mas por isso que eu falei, não, a gente fica com os dois sentimentos, porque tem hora da raiva, do tipo, o que você tá fazendo, e depois você fica com dó do tipo, o que você fez, e aí você torce para que dê tudo certo. Então o livro começa, ela faz uma breve introdução, porque ela não é nascida na França, ela é nascida no Congo. E a vida dela estava muito bem brigada até os 9 anos de idade. Ela não conheceu o pai dela, a mãe dela morre aos 9 anos de idade. Ela menciona um pouquinho da cultura africana, em que ninguém disse nada para ela. Enfim, colocaram ela num voo, vai para Paris, e quem cuidou dela a vida toda foi a irmã dela. E aí já tem claros traços perceptíveis, e ela tem consciência disso também, de que ela não tinha uma sensação de pertencimento, nem a própria família dela, que não era a família dela, era assim, poxa, 9 anos, a mãe morreu, já não tem pai, vai com a irmã mais velha, que já era casada, que já tinha filho, que ela tinha que dividir o quarto com uma das sobrinhas dela, ela gostava, mas era aquela coisa, sabe, não pertenço. Pois bem, e depois a irmã engravida novamente de gêmeas, 2 meninas. E ela gosta muito das crianças, é o ponto alto assim do dia dela, mas sabe que tá faltando alguma coisa? Pois bem, passa um tempo e ela assim tem esses saltos temporais, mas sem ficar gaps do tipo o que aconteceu, não fica, porque vai sendo linkado, diferente um pouquinho do que aconteceu para quem assistiu essa minha resenha, não achei aqui o livro, mas quando os skates forem de graça. Aqui também é um livro de memórias de um garoto americano que foi criado nos Estados Unidos. A família era de origem iraniana, foi criado nos Estados Unidos,
por uma família comunista. Lá eu fiquei com mais vontade de saber algumas questões, aqui não, porque ela foi elucidando. Pois bem, nesta, ela conhece o marido dela, Julien, um francês, e eles têm um filho, Hugo. Quando ela tem 21 anos, 20 e pouquinhos anos, e a vida tá tudo bem. Eu só vou dar um tomzinho para você sentir a escrita, que é super fácil, de um trechinho logo aqui na página 23. Olha o parágrafo que ela escreve. Perdi o gosto pela vida. As noites em casa eram tristes. Perto de óculos. Formávamos um casal muito unido e feliz, mas minha impressão agora era que não tínhamos nada a compartilhar. Assim que Hugo ia dormir, a calma tomava conta da casa. Então, comecei a achar que não tínhamos mais nada em comum, além do filho. Julien percebeu meu isolamento e sei que ele não entende. Posso adivinhar seu pensamento. Isso não lhe basta, Sophie? A felicidade, a vida tranquila, a calma, a paz não são o suficiente? Não, não bastavam. Eu não encontrava palavras para expressar o que me incomodava. Depois, assim, animação no pior dos sentidos, eu nem queria ser irônica, não faltou. Vou já deixar claro também que quem sou eu para julgar, não faço esse tipo de julgamento, ainda mais com livro de memórias, porque é a história da vida de uma pessoa. É perceptível para quem, para ela, só que ela não sabia colocar isso em palavras, para quem é da área de saúde, quem é psicólogo, enfim, percebe logo de cara que se fala assim, tem alguma coisa aqui, e salta aos olhos o transtorno de humor que ela tem, que é a depressão. E assim, vários episódios depressivos ela teve durante a vida que pautaram e marcaram muitos vazios, muitas sensações também de não pertencimento, que daí até extrapolam um pouco. Não estou fazendo diagnóstico, nem tenho dados para isso, mas assim, além da depressão que ela mesma percebeu que tinha, tem mais coisa aqui que fez ela tomar as decisões que ela tomou. Mas ela bate na tecla assim, depois no final, mais pro fim, que a depressão dela fez ela tomar as decisões que ela tomou. Não tá de todo errado, porque quando você está de algum modo não de posse das suas plenas faculdades mentais, você toma decisões em dado momento que não são as mais assertivas. E aqui ela fez isso, mas de modo a pôr em risco a vida dela e a vida de uma criança de 4 anos, o Hugo, filho dela. Então, explica, mas não justifica, e ainda aqui no comecinho, na hora que ela está introduzindo o livro, ela ainda deixa claro que esta pergunta, talvez por isso ela tenha escrito este livro, mas por que você fez isso, onde está com a cabeça, etc e tal, ela teria que responder muitas vezes depois. Vou falar mais uma parte antes de dar spoiler, porque se você se interessar, recomendo, assim, eu gostei muito, eu deveria ter lido antes. Bom, pois bem. Aí ela tá já com seus 30 e poucos anos, mora na França e trabalha num que é chamado casa de bairro. Então ela trabalha como eu posso explicar? Essa casa de bairro seria assim, uma casa que abriga as mais diversas etnias, as mais diversas populações, e ela tenta, e com muito afinco, é tipo uma aspas pedagoga, vamos colocar desse modo, uma educadora, no sentido de que ela tem ideias para unir, olha que paradoxo, para unir a comunidade árabe, por exemplo, que frequenta lá, os adolescentes mais ou menos disfuncionais. Aí você vai falar ideias tipo o quê? Ideias culturais, então ideias de vamos ao teatro, vamos ao museu, vamos a não sei o quê, para interagir tanto com as mães, quanto com os adolescentes, quanto com as crianças. A gente percebe que ela gosta disso, mas a vida vai ficando tipo é só isso, começa a não bastar. E ela faz muita coisa sem ser remunerada pelo governo francês. Em que sentido? Por exemplo, ela gosta da aula de zumba. Não se esqueçam, ela veio do Congo, então assim, ela gosta de ensinar isso, ainda mais quando ela percebe que tem gente interessada e está gostando. Enfim, passa-se uma transição de governo e aí assim as coisas administrativas, burocráticas vão mudando, e aí ela vai perdendo um pouco de alegria que ela tinha, porque algumas coisas foram sendo cortadas, corte de gastos, enfim.
E aí ela já está meio depressiva, com seus 30 e poucos anos, Hugo com quase 4, ela começa a ir em busca do sentido da vida dela. E ela bate muito na tecla da questão da fé, que se perdeu lá no Congo quando a mãe dela morreu. E aí ela decidiu um belo dia se converter ao Islã. Ela quis se converter, ser muçulmana, se converter ao islamismo. E não contou pro marido. E aí ela começou por conta própria a ir atrás, ir em busca, enfim, foi, se converteu mesmo, fez todo o passo a passo, então teve as testemunhas, foi na não sei aonde e não contou para ninguém. Até que um belo dia o marido dela começa a desconfiar, porque assim, é um casamento que assim, na verdade fala, queridos, né, sigam aí o caminho de vocês, porque você não conta pra outra pessoa nada, vocês não têm que conversar, estão juntos pra quê? Ah, tem um filho pequeno, os custos, tá, mas foi. E aí o marido dela fica sabendo de um jeito muito estranho, mas muito estranho, da conversão dela. Mas ele não briga com ela, tá? Tudo bem, cada um respeita a sua fé, a sua crença, enfim. Mas claro, né, ele gostaria de ter se comunicado minimamente. E não que ela já estivesse rezando ou tirando a carne de porco, por exemplo, sem falar nada. Ela não mudou isso para a família, então ela continuou comprando, mas ele vai reparando que ela para de comer carne de porco aqui, ela para de fazer algumas coisas ali, enfim. E aí, um belo dia, alguém conta pra ele, é que a gente não falou, né, enfim. E não se esqueçam, essa história está se passando logo no início dos anos 2010, quando tá, e aí por isso aqui a importância deste livro, se você quiser ir mais a fundo, quando foi a década que o Estado Islâmico acendeu e acendeu muito, porque os Estados Unidos retiram as tropas em 2011 e aí, enfim, temos enfim, aqui tem vários artigos interessantíssimos, não se focam só no jornal. Eu vou ler aqui só um trecho, você para antes que eu esqueça, porque, como eu disse, ela era do Congo, morava na França. Vão ter 3 grandes personagens aqui. Este artigo chama Os Jovens Franceses da Jihad. E eu separei só um trechinho, porque na verdade é só uma página e é um artigo. Aí a pessoa perguntou para essa antropóloga, que chama Dounia Bouzar. Eu procurei o livro dela que ela menciona aqui, mas só tem em francês, e francês eu não falo nem leio. Aí a pergunta é, você acompanha mais de 130 famílias em sua missão, que consiste em escutar e amparar os pais de jovens atraídos pela jihad ou que já partiram para a Síria. Qual é o perfil deles? Aí a resposta, nem todos esses jovens são atraídos pela jihad. A astúcia dos recrutadores consiste justamente em fisgá-los com outras missões, cuidar das crianças impunemente atacadas com gás por Bashar al-Assad, salvar o mundo de sociedades secretas conspiratórias que querem eliminar os povos, etc. Alguns vão realmente conscientemente para combater, mas uma boa metade vai persuadida de que está partindo para uma missão humanitária. Eu vou voltar aqui para a história dela. A tipologia é bastante ampla. Antes, os terroristas arregimentavam principalmente o que se costumava chamar de jovens frágeis, sem pai nem referências, fracasso escolar, nenhuma esperança social, etc. Os recrutadores sofisticaram tanto suas técnicas de doutrinação que conseguem atingir jovens de todos os meios sociais, inclusive estudantes talentosos de Paris. Das 130 situações que estudei, 70% das famílias não tem nada a ver com a memória da imigração, 80% são de referência ateia e apenas cerca de 20% tem uma convicção religiosa. Enfim, e aí continuo, mas isso eu queria ler, porque agora eu vou entrar aqui numa parte que é muito importante. Nesta casa que ela trabalhava, ela conheceu 3, como ela chamava, meninos, adolescentes que de meninos, crianças ingênuas não tinham nada, e eles já tinham alguns comportamentos que demonstravam que algo não ia bem, e assim, como que alguém de 30 e poucos anos com um filho não percebeu. Enfim.
Bom, aí eu já li aqui o trecho, já dei o tom para vocês. E aí o nome desses garotos, que tem até acaba chamando meninos, o nome desses garotos são, ó, e ela mesmo fala, acostumei-me a chamá-los de meninos, Idris, Muhammad e Soleimani. Guardem esses nomes. Idris, Muhammad e Soleimani eram amigos de infância. Aí aqui só para vocês entenderem, vou pular aqui nos trechos. A família de Idris saíra do Senegal, onde ele nunca pusera os pés. Seus 5 filhos tinham nascido na França. A família de Muhammad chegara do Marrocos havia quase meio século. Ele também nunca estivera no país de origem. Os pais trabalhavam. Aí ela fala onde? O Soleimani, por sua vez, sua família era a que eu menos conhecia, com origens em um lar polígamo, tinha muitos irmãos e irmãs, enfim. Mas esses 3 rapazes cresceram juntos. O Idris e o Mohammed eram mais chegados, ela conhecia um pouco melhor, e o Soleimani um pouco menos, tá aí. Essa é a definição desses meninos. E esses meninos ela conheceu lá, tinham já uns quês estranhos, do tipo, poxa, você dança, mas essa dança é muito a zumba. Não é certo mulher dançar, fazer um tipo piadinha do tipo, ah não vai ter lavar-louça na minha casa porque a mulher tem que lavar louça, esse tipo de coisa. E ela levando na esportiva, tal, beleza. Um belo dia, esses meninos vão para a Síria sem avisar nada nem ninguém, mandam uma mensagem de lá, o Estado Islâmico manda uma mensagem para essas famílias, e ela acompanha o sofrimento dessas mães, de uma em específico que tentou até tirar, né, a própria vida, de tanta tristeza de saber que o filho foi e que tipo eles não estavam nem aí. Como que aqueles meninos tão doces, porque em algumas passagens de fato eles não eram problemáticos. Eles tinham esses quês, alguns deles mais intensos, outros menos, mas que passavam ainda assim como uma brincadeira, tá bom, gostavam muito dela, ela gostava muito deles. E eram educados, assim, não levantavam suspeita. E de repente estão lá no Oriente Médio, nem aí para as famílias, não avisaram nada, simplesmente foram. Ela ficou assim, chocada, deu o ombro para escutar a mãe, que essa que atentou a própria vida, contar, mas quando ele era pequeno, neném, era isso, aquilo outro, assim, como que ele ficou assim, né, tentando encontrar alguma solução, alguma resposta, e já sabendo que acabou, uma vez que foi, se perdeu, não existe mais possibilidade de retorno. Bom, alguns meses se passaram, ela ficou triste, teve uma conversa com o marido dela, o Julien, tal, não sei o que, do tipo, tá, mas e aí, né, assim, mas eles não são meninos, não são, imagina, que coisa, né, e a gente assim, que coisa você que não tá vendo, mas tá. Até então você tá assim, tá, ela se converteu, esses meninos foram, a vida dela tá isso, você vê que tá algo estranho. Você sente, sabe aquela coisa que você sente no ar? Pois bem, aí a história continua, um belo dia, aí lá eu li neste daqui, né, esse aqui eu não vou fazer resenha, porque são vários artigos, então, tipo, fica aqui a dica, o aporte de leitura, se você assim preferir chamar. Enfim. Aí ela tem essas questões humanitárias muito fortes? Ela tem o coração bom, ela gosta de ajudar? Tem tudo isso, até pelo histórico da vida dela. Também uma imigrante, também alguém que não se situou, enfim, tentava aprender o árabe sozinha, fazia as rezas dela, enfim, muitos enfins. Um belo dia, estes garotos entram em contato com ela, acho que via Skype, via e-mail, e começam a conversar com ela, contando as coisas de lá. No começo ela pensou, vou me passar pela irmã mais velha deles. Eles até então não sabiam da conversão dela. Ninguém sabia, na verdade, ela guardou para ela foi bem discreta. Mas aí ela começa a se abrir com esses garotos. Aqui eu senti que ela poderia ter ido um pouquinho mais a fundo, mas ela não foi, mas dá a entender que ela falou mais do que ela deveria para estes meninos, que não eram mais meninos, que já tinham sido fisgados pela ideologia do Estado Islâmico, já, enfim.
Mas ela estava ainda com aquela fé e esperança de que, não, vou ser a irmã mais velha deles, vou convencê-los a voltar. E nessas conversas foram se tornando mais frequentes, ela foi ficando mais ausente da própria casa, conversa daqui, conversa de lá, conversa daqui, conversa de lá. Se você quiser ler, pare aqui, porque agora eu vou até o fim do livro, do que aconteceu, como ela foi para lá, como e por que ela se arrependeu, qual o inferno que ela atravessou. Se você fala, não, Samantha, só conta aí, que eu quero só ouvir, não tô zero pique para ler este livro. Se você quiser ler, pare aqui, senão vou estragar toda a experiência, porque tem um plotzinho twist que eu falei, nossa, que sacada legal que a autora teve. E aí me surpreendeu que eu tava zero esperando. E aí eu gostei bastante. Então vamos lá. Não tô gostando do meu enquadro hoje, mas é chato ficar virando, né? E o Arthur não vai aparecer que ele tá no paninho embaixo. Bom, pois bem. E esse barulho, meu cabelo tá assim, o ventilador tá na minha cara, que não dá, tá muito quente. Pois bem. O que aconteceu aqui então, meu Deus? Bom, vamos lá. Aí um belo dia, depois de muitas conversas com esses meninos, tem um capítulo aqui que ela chama o aliciamento. Tem minhas dúvidas, né? Se ela foi de fato aliciada, se ela se deixou ou se ela estava precisando do empurrãozinho para ter o agito, que lá no começo do livro a vida estava muito pacada, muito monótona para alguém de 33 anos. Enfim, o casamento estava nada bem, porque você via que ela e o Julien mal conversavam. Mal conversavam, e aí ela vem com a brilhante ideia de irei passar férias com o meu filho na Turquia. Vou fazer um trabalho, eu jogo um papinho, vou fazer um trabalho voluntário lá, não sei o quê, e daqui, acho que era 2 semanas, um mês no máximo, eu volto. O marido falou alguma coisa? Não. Aqui eu senti que ele foi um pouquinho meio banana. Vai levar um filho de 4 anos para a Turquia passar um mês? Ele não quer saber onde que vai, endereço, fazer o quê? Acho que é o mínimo. Mas tá claro que os dois já estão por aqui do outro, então assim, vai, boas férias, fica mais, beleza, dá notícias aí. Porque não há uma briga entre ela e o marido. Então tá, tchau papai, beleza. Eu vou com a mamãe, tá. Ele até levou eles até o aeroporto, mãe e filho. Beijo, tchau, boa viagem, tá. Quem que arrumou tudo? Os meninos. Que meninos? Esses 3. O Idris, o Mohammed e o outro que eu nunca sei falar direito o nome, nem lembrar direito o nome. Que estavam lá sendo o que? Financiados e bancados pelo Estado Islâmico aí de fato para aliciá-la, para que ela integrasse como membro também o Estado terrorista, o Estado Islâmico. Enfim, só que eles não falaram isso pra ela. Então eles mentiram pra ela? Mentiram. Ela percebe a muita dor, a custa de muita dor? Sim. Mas eles não contaram, falaram, vem pra cá. E aí veio com esse papinho, ó, que tem um hospital em que precisa, tá faltando médico. Ela, mas eu não sou, não, mas tá faltando o que você faz, médicos, enfermeiros, ajudantes, cuidadores, os nenês estão nascendo, tá sendo bombardeado aqui a Síria. De fato estava, ela vai para nada mais, nada menos que o berço do Estado Islâmico, que não tem uma fronteira geográfica, mas que a cidade de Capô, eu não sei direito a pronúncia, foi onde ela foi parar. E naquela época ninguém saía de lá porque estava tudo literalmente dominado pelo Estado Islâmico. Depois que eles também, dominaram a cidade de Mossul no Iraque, eles foram arregimentando várias outras cidades, enfim, era uma coisa meio sem fronteira e que aqui ela deixa claro que usavam também sírios como escudo humano, então já vou chegar lá nessa parte. Mas enfim, eles não contaram pra ela, ela pensou, beleza, então eu vou, faço um trabalho voluntário e depois volto. Ó, doce ilusão. Eles arranjaram tudo, ela só pagou a passagem para ela e para o filho para chegarem até lá a Turquia. Chegando lá, eles dão a coordenada toda. E aí vai num maior e melhor, pior estilo terrorista possível. Que estilo terrorista possível? Vão te encontrar não sei aonde, aí encontram com ela, vão por cidadezinha assim, passando por uns lugares. A Turquia tem um pesadelo. Vai para passando por lugares horrorosos, pegam, retêm
começa a falar todo mundo em árabe, ela não entende nada, porque ela fala francês, fala inglês também. Retém os passaportes dela e do filho, criança de 4 anos na garupa de um carro, vai parar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, que depois, bem lá não sei aonde, em Capo, meu Deus, será que foi certo o nome da cidade? Eu vou ler aqui só mais um trechinho, porque essa Raqqa, Capo, da onde, Samantha? Nossa, na cidade de Raqqa. Enfim, e aí eu vou ler aqui só mais um trechinho. Na cidade de Raqqa, que foi o berço realmente onde o Estado Islâmico ficou, enfim, eles arrumaram para ela um apartamento que estava com toda a cara de tiraram alguém às pressas, porque daí ela descreve bem esse apartamento, o quarto das crianças como era, o mapa mundo e tal, não sei o que, e ela pensa, nossa, vou deixar tudo arrumadinho, porque se essas pessoas voltarem e tal, enfim. E aí ela vai reparando, os meninos já chegam, não, você tem que cobrir o cabelo, tal, não sei o que, não sabia, tal, tá, beleza. Vão, compram, aí ela relata que não é só prender o cabelo, não é só a burca, que ela menciona o nome que foi falado lá, o peso que é, o não enxergar nada, o não ver nada, não era isso que eu estava esperando. Mas beleza, num primeiro momento, tá? E os meninos assim, ó, que legal que a gente te arrumou, tal, enfim. Como se fosse assim, ó, que grande coisa, né? Os meninos logo receberam ela e o filho bem, toma aqui batata frita e hambúrguer e tal, não sei o que, e a televisão não funciona, a luz, falta luz toda noite. Bom, aí amanhã a gente te leva e tratando bem, era tipo aqueles meninos que ela ainda havia conhecido, mas ela também não sabia que sim, nesse sentido eles estavam aliciando ela porque eles estavam fazendo parte da propaganda jihadista, do tipo, foram convertidos, são do Estado Islâmico, traga mais gente pra cá, porque a comunicação não é proibida, você tem que ir trazendo gente. Aqui nesse livro que eu acabei de mostrar, parece que em média 70 pessoas por dia vão até lá de diversos lugares do mundo, né? Porque cai na propaganda. Enfim, lá em 2010, 11, 12, 13, eles tem ainda uma propaganda muito forte no Facebook, enfim, tudo aqui é relatado e aqui, pelo que ela vai contando a experiência dela, só corrobora os estudiosos. Pois bem. E aí ela vai, daí você fica assim, tá, beleza, que horas que essa mulher vai perceber o que está acontecendo? Porque assim, começa assim, a roupa, não, comida pode deixar que a gente te compra, não sei o quê. Enfim, vou andar aqui um pouco para não ficar tão longa essa resenha. A situação vai esquentando com esses meninos, porque daí de fato eles levam ela para o hospital, para ela trabalhar lá. E aí vai ficando tudo muito estranho quando ela começa a perceber que esse hospital é, assim, é tudo muito insalubre, os nenenzinhos ficam jogados, ninguém tá aí pra nada, é assim, se morrer, morreu, os sírios são usados de todo modo possível, os que não são do Estado Islâmico, e aqui em Raqqa você não tem a mínima possibilidade de sair. Ela não pode andar sozinha, mas eu achei que eu pudesse sair, brincar com meu filho. Não, você vai ficar aqui. Um belo dia ela vai para esse hospital, vê lá uma cena horrorosa e fala para os meninos que ficaram com cópia da chave, com tudo, tipo, não quero mais ir não. Ah, tá bom, beleza, então dá sua chave, você não vai sair, não vai nada. E aí assim, eles já estavam batendo vários bate-bocas rolando entre eles, e aí ela fica com o filho. Comida nunca faltou fato, só que ela deixou de comer, porque ela precisava fazer uma greve de fome para tocar eles. Ninguém estava comovido, nada. Realmente, o Estado Islâmico faz a cabeça de qualquer ser humano. E ela foi emagrecendo, enfim. E o filho no começo não vai percebendo, enfim, ela passou mais de 3 semanas trancada, só aparecia comida e assim, eles já numa treta feia. A sorte é que o menino, o Hugo, só tinha 4 anos, daí não podia separar a mãe de filho, porque ela não queria deixar eles, que daí ela tava começando a cair a ficha dela, mas assim, começando a cair a ficha dela, que é a hora que você fala assim, não é possível. Enfim, aí vai nessa, aí aqui, deixa eu só ler aqui mais um trechinho, aqui ó, fui aprendendo as regras que regiam a vida do califado, regras que eles tinham evitado me contar. Nunca teria imaginado não ter o direito de sair, de pegar um táxi, de precisar ter um tutor. Eles me fizeram acreditar que poderia ir para o país sem aderir ao grupo Estado Islâmico. Tinham dito ser possível viver a modo ocidental, o que era claramente impossível. Pouco a pouco, a ideia de que eles mentiram para mim começava a ganhar corpo. Pois é, mas isso já na página 73.
Aí o que eu acabei de falar, ó, cada convertido é capaz de também transmitir a boa nova. É essa a política do Estado Islâmico. As comunicações são controladas, mas não proibidas. Enfim, aí você vai falar, tá aí o marido. Bom, quando dá lá dia 6 de março, que é o aniversário dela, já passou mais tempo do que o esperado, e aí ela manda uma mensagem no começo, tipo, tô bem e tal. Por quê? Porque o marido não sabia que ela tava indo pra lá. O marido achou que ela ia estar na Turquia e tal. Enfim, como eles estavam meio que, deixa, ela tá lá curtindo, fazendo o trabalho dela. Mandou no início umas fotos dela com o filho, ok. E depois, assim, os créditos que ela conseguia comprar para pegar uma mínima comunicação, para ela enviar uma mensagem para o marido, foram ficando cada vez mais difíceis dela conseguir, cada vez mais escassos. E aí você fala, caramba, também, esse marido não tá nem aí, ou não, tipo, tá bom, ela também falou que foi, mas e o filho? E aí ela começa, assim, a entrar, não no modo desespero, só que sim, do tipo, tá bom, o que eu vou fazer para sair daqui? Aí, enfim, ela passa mal, ela vai pro hospital deles, ela briga com esses meninos, ela tem vontade de matá-los, eles são extremamente grosseiros em dado momento. E aí você fala, gente, vai dar muito ruim isso aqui, que agora ela não vai mais conseguir sair. Aí ela consegue mandar uma mensagem pedindo socorro pro marido, do tipo, falando. Aí é bonitinho que daí o marido começa a dar corda pra ela, no sentido de não, poxa, de não brigar. Aí você fala, mas que estranho, estavam brigando até antes de começar. Isso eu achei estranho, mas depois mais pra frente é explicado. Porque daí o marido vai dando corda, os poucos tempos que dá pra eles conversarem, a irmã dela de fato adoece, ela faz um sensacionalismo a mais pra que liberem ela voltar, e assim, tipo, não, você não vai voltar. Aí aqui ela conta que ela poderia ter sido apedrejada, que ela poderia ter sido morta, enfim, e aí o filho dela, ela tenta, pelo amor de Deus, leve meu filho. E aí os meninos ainda tiram o maior sarro, meninos de 20 e poucos anos. Do tipo, não, que tipo de mãe que você é que vai largar seu filho, enfim, aí ela já tá assim desesperada, não tem a quem socorrer, não fala árabe, tá assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí ela tem uma questão no ovário dela, enfim, que ela precisava operar antes. Ela passa por uma cirurgia lá, num hospital pago, não no hospital do Estado Islâmico, que lá, pelo amor de Deus, se eu for pra lá eu vou pegar uma infecção hospitalar que eu morro mesmo. Só que ela não consegue falar com as outras pessoas, porque sempre tem alguém na cola dela e armado, aquela coisa e tal, e eles fazem caramba. Enfim, esses meninos perdem a paciência com ela, tá bom, não quer ficar aqui trancada, agora você vai ficar lá não sei aonde, tá cheio de menina querendo casar com esses homens do Estado Islâmico, porque ganham um certo status, tem um nome aqui, ela fica olhando aquele e pensando, meu Deus, bola vários planos de fuga, e daí você fala assim, meu Deus, as mensagens vão ficando cada vez mais difíceis, as trocas com o marido, e assim, como que vai avisar ele que tá na França, e o que ele tá fazendo, e assim... Aí vai dando por isso, é tipo um thriller, vai, só que da vida real, que daí você quer saber o que acontece. Aí a vida vai andando mais pra frente, aí ela é muito observadora, ela vai vendo em que enrascada se enfiou, ela vai se decepcionando com tudo, vai vendo, ela não desiste pelo filho. Talvez aqui a grande lição para mim que tenha ficado para ela foi pelo filho, ela se superou, porque em vários momentos ela poderia ter desistido, mas pela criança não. E ela contorna muito bem a situação, porque um garotinho de 4 anos sem entender nada, fazer o quê? E passou assim, semanas, passou meses, tá? Demorou muito. Um belo momento, você vira a página, já mais pro final, que daí você já tá assim, tá com aquela, então sai desse inferno. Já mais pro final, quando você vira a página, termina ela falando e inicia, mas sem ser de modo abrupto, a narrativa através do marido. Então não sei se o marido contou pra ela e aí ela redigiu aqui como que foi. Mas aí você cai o queixo, porque o marido fez tudo isso, porque ele já tinha ido atrás da embaixada, ele já tinha procurado o ministro das Relações Exteriores, ele já estava assim, e feito tudo, todos os contatos que ele poderia ter feito para poder falar, gente, minha mulher tá lá e não quer estar lá. Foi até a polícia, teve que denunciá-la por rapto de menor, né, do sequestro de menor. Não queria, mas assim, beleza, aí dão uma cartilha pra ele ler, do tipo, ó, vê se sua esposa não tá tentando te enganar, se é isso mesmo, enfim, aí aqui você vai ler no relato dele, e ele é um homem bem cartesiano, bem exato, bem preto no branco,
Então, assim, foi difícil para ele seguir as orientações de quem sabia lidar do tipo, jogue com o emocional dela, porque agora ela não é razão. Então, assim, ele retomou os primórdios do casamento. Funcionou com ela, porque ela não tinha ido pelo Estado Islâmico, ela tinha ido para ajudar, de fato, para encontrar um sentido na vida dela. E não aconteceu, só que como que também o marido dela, que mal estava falando com ela já tinha se convertido sem ele saber. Como que ia acreditar que ela não estava tentando se passar, sei lá, né? E aí ele estava assim, forçando os poucos contatos a puxar as memórias afetivas dela do início de quando eles começaram a se relacionar tal, e estava super funcionando, porque daí também ela foi dando conta que gostava dele, quer dizer, literalmente, teve que atravessar o inferno, sabe aquela pessoa que tem que perder para dar valor ao que tinha? A paz, a tranquilidade, a casinha boa, o trabalho ok, o filho bonitinho, o marido, para ir por Oriente Médio, para passar todo o inferno, para, nossa, gosto, agora que me dei conta, nessas horas que dá raiva dela. E aí a gente vai entendendo o lado dele, que ele mobilizou, ele tentou juntar o dinheiro, ele consegue juntar, porque daí ele conseguiu um contato de alguém que é da Frente de Libertação, que combate, que tenta tirar as pessoas que querem sair de lá, porque sim, você não consegue, o governo francês fez nada. Só que aí um dos garotos, enfim, que ajudam ele, fala assim, ó, só que precisa de 30 mil euros. Ele, meu Deus, como vou conseguir isso? Pessoas estranhas doaram, todo mundo já estava sabendo, os pais dele queriam saber do neto, de saco cheio dessa mulher, que às vezes dá um saco cheio mesmo. E às vezes você fala, você fica com dó, porque aí você fica, meu Deus, como é que vai ser essa fuga? E aí você fica com dó do marido também, porque daí você percebe que todo lado dele, eu achei gostoso ver, não a versão dele, mas o que estava acontecendo no paralelo. Porque até então ela está só contando a vida dela, você pensa que ele está fazendo nada. Não, a vida dele também parou, assim, a ansiedade, ele começou a dar palestras contando o que estava acontecendo, e estava assim, no fervo, como diz lá, do Estado Islâmico, está despontando mais que nunca. Pois bem, e aí ele vai narrando esse problema, que horas que vai voltar para ela, porque se no começo, loguinho do livro, a gente já sabe que ela tá já em fuga, você já fala, tá, já deu certo, mas você quer saber como que foi antes para dar certo, porque estava dando tudo muito errado. Enfim, ela encontrou pessoas maravilhosas, outras pessoas que ela chorava, não para fazer esse teatro, mas porque assim, pelo amor de Deus, me ajude, muita gente não podia ajudá-la, porque ajudar é pôr a própria vida em risco. Algumas almas felizes conseguiram ajudar, e esse montante que foi somado e conseguiram falar, foi para poder rearrumar, rearranjar tudo, todo o retorno. E que se sentiram até mal de estar recebendo dinheiro, mas não tinha como mobilizar tantas pessoas, molhar a mão de tanta gente em cima da hora para poder tirar. Foi uma fuga daquelas assim cinematográficas mesmo, que daí você fica assim, meu Deus, e agora? São pessoas legais que ajudaram ela se machuca, ela carrega o filho na garupa de uma moto com toda a força de um amor mesmo, que daí acho que ela descobriu lá, passa por muitas coisas e teve assim mão de Deus no meio do caminho, porque senão não teria conseguido até atravessar a fronteira para de lá pegar um voo. E aí ela lembra, ela não tinha passaporte, tiveram que emitir um salvo-conduto, ela usa esse termo aqui no livro, para que ela pudesse atravessar a fronteira, e o marido foi encontrar com ela lá. Aí você pensa, nossa, agora vão se abraçar, vão ser felizes para sempre e tal. Só que não, eles se abraçam tudo e tal, e o marido ainda fala, você vai ter muita coisa que se explicar. Então ele fez tudo para trazer o filho. Aí você pensa, ufa, pelo menos. Com ela, a gente não sabe se isso depois ia dar certo ou não. É a única ponta solta não deu continuidade, que acho que nem ela estava esperando. Por quê? Porque no início do livro o marido teve que avisar do sequestro do filho. Assim, era meio que de praxe, até pelo que tinha acabado de acontecer. Essa história passou em 2014, 2015, a França estava com essa ebulição de gente aderindo ao Estado Islâmico, enfim, os garotos mesmo, que não eram franceses. Me lembrou até o livro, agora não consigo pegar, desses dias que eu fiz, acho que foi a última resenha, do Donald Trump, falando até de não aceitar mais, querer rever essa 14ª emenda americana, de nasceu, já é americano, porque daí muitas famílias fazem isso, enfim, mas voltando para cá, porque só fiz um traço paralelo que me lembrou bastante. Aí aqui a gente ainda tem esse final, aí beleza, aí eles pegam o voo, de volta para a França, tal, e você pensa, agora vai dar tudo certo, só que não, porque assim que o voo para, a polícia
a francesa entra no avião, já está esperando ela no voo, o marido sabe, não algemam ela, porque ela tá, tipo, sem demonstrar resistência nenhuma, deixam o filho ir com o pai, e aí ela passa por mais de 72 horas, um negócio assim, sendo interrogada, etc e tal. Depois ela vai para uma audiência, depois ela vai para outra audiência, os pedidos dela são negados e ela acaba sim sendo presa e fica uns bons meses. Aí ela conta um pouco lá da cela, quem era quem na cela que ela dividiu. E aí você fica sabendo mais um pouco disso e você fala, caramba, que vida, que inferno, mas que ela conseguiu sair. E aí você fica pensando, bom, enfim. E aí você fica pensando, né, poxa, ela nasceu aqui em 1981, então hoje ela tá com o quê? Com 44 anos? Tá viva, tá. Se tá junto com o marido não sabemos, o filho deve estar com o quê? Se tinha 14, um adolescente, a gente não soube mais o que aconteceu. Esse livro foi escrito em francês e foi traduzido, e a editora Record, o selo best-seller, trouxe pra gente. É um livro que faz pensar, que faz refletir a história da vida de uma pessoa. Aí, como eu disse, aqui no finalzinho ela ainda diz da depressão dela, que é uma questão de saúde e é seríssima. Mas assim, você foi acompanhando tudo e a periculosidade deles. Enfim, você fica com uma raiva desses meninos. Eu nem adentro aqui mais, que já tá longa essa resenha. E aí no finalzinho ela fala que daí ela ficou sabendo que o Idris e o Mohammed morreram, e o outro ela não soube também que fim levou, mas assim, mas tem aí também. E morreram em combate. Enfim. Então tá aqui, essa é a dica de um livro de memórias, não é bem o diário, e aí já fica aqui juntinho este aqui, com vários artigos, é curtinho, você lê rapidinho também, mas dá uma boa explanada sobre o que é o Estado Islâmico, quem são, quando começou, quando não, que é lá de trás, a questão ainda da Al-Qaeda, que daí separou, enfim, começa lá de trás. Osama Bin Laden fica até bonzinho perto do que eles fazem, e aí tem-se toda a explicação teórica, que a ideia aqui não é ser uma aula de história, então vou deixar só como indicação mesmo. Mas esse aqui é uma vida aí de uma pessoa que assim, passou muitos maus bocados na vida, e este episódio foi um tristíssimo na vida dela. Felizmente deu tudo certo, mas teve que passar por tudo isso, e para quantas pessoas não deram certo? Porque para mim cada livro de memórias assim que eu leio, e o ano passado eu falei bastante de União Soviética, voltarei a falar, tá gente? Estou lendo livros da temática que, enfim, eu ainda não saí de lá. Me faz pensar, livro do Tchernovin, livro do Solzhenitsyn, enfim, quantos não conseguiram sobreviver e passaram também pelo inferno que passaram, e ela também passou por um deste tipo, e assim, se pôde ter relatado, quantos outros não, por não terem sobrevivido. Então, por isso eu respeito muito esse tipo de livro de memórias. É isso, gente, já ficou muito longa essa resenha. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. O cão que lê, que agora tá dormindo. Até o próximo vídeo.